Comunico a todos que essa reunião está sendo gravada. Pessoal, inicialmente eu peço para que vocês registrem a presença no nosso chat. Registre também a da entidade a qual está representando, tá? O chat não estará disponível para contribuições, porém todos poderão participar de nossa reunião. Basta levantar a mãozinha virtual a qualquer momento, que logo após a apresentação dos nossos técnicos, vamos passar a palavra a vocês. Cada pessoa terá direito a 3 minutos de fala. Assim, podemos garantir a participação de todos em nossa reunião. Lembro ainda que a participação também pode se dar por meio das nossas plataformas digitais, que é o Participe Mais e a Filipeta Digital. Participem. Feitas essas primeiras considerações, pessoal, passo a palavra para o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, José Armênio. José Armênio, a palavra está contigo. Obrigado, Sandro. Primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de dar boas-vindas a todos aí nessa reunião temática do meio ambiente. Só porque o pessoal vai apresentar aí um resumo do enfoque do plano diretor nessa área. E hoje, em 2021, certamente vocês vão ter bastante contribuição aí para dar nesse assunto, que particularmente eu vejo que a agenda desde 2014, né, até agora, sobre esse aspecto, ela mudou bastante no mundo, né? Já temos hoje uma série de condições e de situações no meio ambiente que talvez possam nos fazer pensar aprimoramento de instrumentos e de enfoques que o plano diretor já coloca, que ele coloca diversos enfoques, desde da determinação da macrozona de preservação até alguns instrumentos de preservação como a cota ambiental, etc. Tem também a questão do sistema de áreas verdes e áreas livres, que eu quero dizer, dentro do sistema proposto pelo plano diretor, a gente pode pensar, e inevitavelmente acho que vamos pensar um aprimoramento disso, para que, de fato, o nosso plano diretor possa ter uma ação mais efetiva sobre o meio ambiente da cidade, né? Água, de beber, chuva, áreas verdes, áreas permeáveis, quer dizer, tudo isso já é colocado. O pessoal da Coordenadoria de Planurb vai expor para vocês. Eu vou acompanhar a reunião e estou bastante ansioso para ver a contribuição de vocês aí, para a gente depois poder sistematizar e trazer isso como um retorno e uma devolutiva para a sociedade nessa perspectiva de aprimoramento do plano diretor. Então, Sandro, muito obrigado. Eu estou aqui na reunião também, como o Sandro disse, qualquer questão que vocês falarem, a gente está aí para ouvir e conversar com vocês sobre esse assunto importantíssimo que é o meio ambiente hoje. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, secretário. Dando sequência, eu passo a palavra para o nosso técnico de Planurb, Fernando Gasperini. Fernando. Obrigado, Sandro. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Fernando Gasperini, eu sou arquiteto aqui da Coordenadoria de Planejamento Urbano, Planurb, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Dou boas-vindas a todos em nome do corpo técnico. Eu queria enfatizar inicialmente que as formas de participação na revisão do plano diretor em 2021, existem três canais, né, de registro das contribuições da população. A primeira são essas reuniões temáticas. A segunda, através da plataforma Participe Mais, que é essa que aparece na tela. É necessário fazer um cadastro inicial da entidade e seguir as instruções para poder registrar as contribuições. Próximo, por favor. Esse é o rosto da página do Participe Mais. É preciso clicar na aba Propostas para poder ter acesso às contribuições já realizadas e fazer as novas contribuições. Além dessas duas, existe uma terceira forma de participação, que é através da filipeta de contribuições, que está acessível na página específica da revisão do plano diretor,
que é planodiretor.sp.prefeitura.sp.gov.br. Em relação à reunião temática de hoje, que é sobre meio ambiente, nós vamos primeiro apresentar um vídeo geral sobre a revisão do plano diretor, e depois será feita a apresentação específica do tema pelo arquiteto Thales Moraes. Então, a gente pode passar o vídeo primeiro. Tá sem som. Pessoal, só um minutinho, que tá com problema no som, já tá restabelecendo aqui, tá bom? Pessoal, a gente teve um problema técnico aqui com o vídeo. Nós vamos passar direto para a apresentação temática, então, com o arquiteto Thales. Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Thales Moraes, sou arquiteto urbanista. Trabalho na Coordenadoria de Planejamento Urbano, que é a Planurb, de SMU. Pode passar o próximo para mim, por favor? Pode passar? Bom, essa fase ela abarca a revisão intermediária participativa do PDE, definida no parágrafo único do artigo 4º, tendo como escopo os instrumentos de política urbana, de políticas setoriais e de gestão democrática. Próximo, por favor. Os municípios eles devem estabelecer um adequado ordenamento territorial por meio do planejamento e controle do parcelamento e uso e ocupação do solo urbano, bem como deve garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, o bem-estar de seus habitantes e a proteção do patrimônio histórico e cultural, conforme estabelece os artigos 30, 182 e 183 da Constituição Federal. O Estatuto da Cidade regulamenta os dispositivos da Constituição Federal e estabelece as diretrizes gerais da política urbana aos municípios. Próximo, por favor. O PDE ele possui 7 princípios e 14 diretrizes e 17 objetivos. Dentre os 7 princípios, ele é a função social da propriedade, né, a propriedade urbana e rural, das diretrizes, dentre elas, a justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de urbanização, e dentre os objetivos é conter o processo de expansão horizontal da aglomeração urbana, contribuindo para a preservação do cinturão verde metropolitano. Próximo, por favor. Os principais conceitos e elementos estruturantes do ordenamento territorial, eles são definidos por áreas homogêneas, com características próprias, e estão distribuídas por 2 macrozonas e divididas em 8 macroáreas. A primeira macrozona é a de estruturação e qualificação urbana,
que ela está dividida em 4 macroáreas: a de estruturação metropolitana, a de urbanização consolidada, qualificação da urbanização e redução da vulnerabilidade urbana. A macrozona de proteção e recuperação ambiental, ela está dividida em outras quatro macroáreas, que é de redução da vulnerabilidade e recuperação ambiental, controle e qualificação urbana e ambiental, contenção urbana e uso sustentável e preservação de ecossistemas naturais. Para que a gente possa atingir de forma equilibrada as dimensões, os objetivos, princípios e diretrizes do PDE, foi definida uma rede de estruturação e transformação urbana. Ela é composta pelos seguintes elementos: a macroárea de estruturação metropolitana, a rede de estruturação estrutural de transporte coletivo, e a rede hídrica ambiental e a rede de estruturação local. Próximo, por favor. Aqui, no referente à temática meio ambiente, nós vamos abordar no título 2, o capítulo 3, que é os instrumentos, que são os instrumentos de política urbana de gestão ambiental. No título 3, o capítulo 2, que é a política ambiental, o capítulo 4, da política e do sistema de saneamento ambiental, e o capítulo 6, do sistema de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres. Próximo, por favor. Foram demarcadas no PDE áreas para proteção ambiental e que devem ser protegidas por prestarem importantes serviços ambientais, dentre elas a conservação da biodiversidade, controle de erosão, atenuação das ilhas de calor, controle de inundação e produção de água. E dentre os objetivos estratégicos do PDE, definidos no artigo 7º, referente à temática meio ambiente, que é contribuir para a universalização do abastecimento de água, coleta de esgoto e tratamento ambientalmente adequado dos esgotos e dos resíduos sólidos, ampliar e requalificar os espaços públicos, as áreas verdes e permeáveis e a paisagem, proteger as áreas de preservação permanente, as áreas unidades de conservação, as áreas de proteção dos mananciais e a biodiversidade, bem como contribuir para a mitigação de fatores antropogênicos que contribuem para a mudança climática. Próximo, por favor. Para que sejam efetivados os princípios e objetivos do PDE, eles são utilizados os seguintes instrumentos de gestão ambiental, que é o EIA-RIMA, que é o estudo e relatório de impacto ambiental, o TAC, o termo de compromisso e ajustamento de conduta ambiental, o TCA, o termo de compromisso ambiental, o EVA, o estudo de viabilidade ambiental, EIV-RIV, o estudo relatório, né, de impacto de vizinhança, e relativo ao instrumento de pagamento por prestação de serviços ambientais, ele teve seu plano elaborado, mas ainda necessita do decreto regulamentador. Em relação à avaliação avaliação ambiental estratégica, o instrumento ainda não foi regulamentado. Próximo, por favor. A política ambiental do município, ela possui um caráter transversal e se articula com diversas políticas públicas, sistemas e estratégias de desenvolvimento econômico que integram o PDE. Então, dentre os seus objetivos e diretrizes, destacam-se a conservação e recuperação do meio ambiente e a paisagem, reduzir a contaminação ambiental, proteger os recursos hídricos e mananciais de abastecimento, incentivar hábitos e práticas que visem a proteção dos recursos, minimizar a impermeabilização do solo, conservar a biodiversidade, melhorar a relação de áreas verdes por habitante, reduzir as enchentes, minimizar as ilhas de calor e compatibilização e proteção ambiental com o desenvolvimento econômico sustentável e a qualidade de vida da população. Próximo, por favor. O Sistema Integrado de Saneamento Ambiental contempla a rede de equipamentos e ações no âmbito do saneamento básico, que são o abastecimento de água e esgotamento sanitário, o sistema de drenagem e a gestão de resíduos sólidos. Dentre os seus objetivos é o acesso universal ao saneamento básico, a conservação dos recursos ambientais, recuperação ambiental de cursos d'água e fundos de vale, a não geração, redução, reutilização, reciclagem
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Os programas e ações são orientados pelos seguintes planos e ações, que é o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que existe uma meta de 2014 a 2033, referente ao PDE, o quadro 8, ações prioritárias do Sistema e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o Plano Municipal de Saneamento Básico, que contempla um Plano Municipal de Saneamento Ambiental integrado, e o Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais. O mapa 6, ações prioritárias do Sistema de Abastecimento de Água, e o mapa 7, referente às ações prioritárias do Sistema de Esgotamento Sanitário. Próximo, por favor. O Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e os Espaços Livres abrangem diversas categorias de áreas ambientais protegidas, por prestarem serviços relevantes ambientais, né? Espaços vegetados, espaços não ocupados por edificação coberta, sejam de propriedade pública ou particular. Dentre os objetivos do Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres, estão a proteção da biodiversidade, conservação das áreas prestadoras de serviços ambientais, proteção e recuperação dos remanescentes da Mata Atlântica, qualificação das áreas verdes públicas, incentivo à conservação das áreas verdes de propriedade particular, e dentre as ações prioritárias do Sistema de Áreas Protegidas, a implantação de parques, né, propostos no quadro 7, e no mapa 5 da Rede Hídrica Ambiental e Sistema de Áreas Protegidas, Verdes e Espaços Livres, elaborar o Plano Pavel, que está em fase de finalização, elaborar o Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais, um decreto que já está elaborado e aguardando a sua regulamentação, elaborar o Plano Municipal de Arborização Urbana, que já foi elaborado, o Plano Municipal da Mata Atlântica também é elaborado, e estruturar e dar publicidade ao cadastro das praças, a estruturar ainda. Próximo, por favor. Quanto ao sistema de avaliação e monitoramento do PDE, nós indicamos o site de monitoramento, que ele pode ser acessado pela plataforma monitoramento, pde.gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br. Lá na plataforma estão disponíveis os indicadores de monitoramento para os instrumentos de política urbana de gestão ambiental, para as áreas prioritárias e para as zonas especiais. Os arquivos que alimentam lá os indicadores estão em formato aberto e eles podem ser acessíveis, possível realização de downloads, né? E é possível também acessar os relatórios anuais de avaliação do PDE entre 2015 e 2020, além de informações sobre o Comitê Intersecretarial de Monitoramento e Avaliação da Implementação do PDE, né, que é o SIM-PDE. Bom, agradeço imensamente e restituo a palavra. Obrigado, Thales. Feita a apresentação pelo nosso técnico, eu abro espaço aqui para que vocês que estão na reunião possam participar contribuindo. Basta levantar a mãozinha virtual, que aí gradativamente nós vamos chamando, ok? E lembrando que cada pessoa terá direito a 3 minutos de fala. Levante a mãozinha que a gente já vai chamando vocês, tá bom? Já vou começar aqui, ó. Mário Fontes, por favor, a palavra está contigo. Eu abro a câmera e o microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Mário. Mário, fique à vontade. Muito bom. Bom, o plano está muito distante da realidade, né? A área de mananciais, que basicamente deveria garantir o abastecimento de água à cidade, né? O sistema que está dentro da cidade, que é o Guarapiranga, abastece praticamente a metade da cidade, está em condições péssimas, né? Invasões e ocupações irregulares estão se disseminando no entorno da represa de Guarapiranga, suprimindo a Mata Atlântica e a vegetação que preserva as margens da represa e o seu entorno. As invasões e ocupações irregulares provocam o assoreamento da represa e lançam os seus esgotos na água que nos abastece.
as leis municipais atuais de uso e ocupação do solo são muito restritivas. A área do entorno da Guarapiranga basicamente é ZEPAM, né? Só que, enfim, a invasão e ocupação irregular dessas áreas está prosperando como um grande negócio, né? A qualidade da água está piorando significativamente no Guarapiranga, e sem água não haverá condições da cidade e da sua população sobreviver. Nós estamos atravessando a pior crise hídrica e a água da Guarapiranga está cada vez pior. Não bastasse essa situação, tem um projeto de lei que se tornou uma lei municipal, agora em 9 de agosto de 2021, é a Lei 17.594, ela foi sancionada pelo prefeito, que suprimiu ou vetou um parágrafo único que excluía do disposto as áreas de manancial. Essa lei autoriza os serviços de zeladoria pelas subprefeituras e pela Prefeitura de São Paulo em loteamentos irregulares localizados no município de São Paulo. Ou seja, nós vamos consolidar as ocupações irregulares, só que tem um pequeno detalhe. A Sabesp está impedida por lei de realizar investimentos e obras de esgotamento sanitário em áreas de ocupação irregular. Assim, como se não bastasse a crise hídrica que enfrentamos e a péssima qualidade da água dos reservatórios Billings e Guarapiranga, teremos todas as condições para piorar ainda mais o que já está muito ruim. Então, entre o que foi proposto ou anunciado aqui, né, o enunciado todo colocado, e a realidade, nós temos uma diferença diametral. Eu permaneço aqui acompanhando e, se puder, contribuo mais para frente. Obrigado, Mário, pela sua contribuição. Nesse momento, eu passo a palavra para o Luiz Bosio. Luiz, por gentileza, a palavra está contigo. Oi, amigos, boa tarde. Eu fiz parte da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, na administração Gilberto Kassab, e quando estava à testa da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, o Eduardo Jorge. E naquele período, muita da legislação que hoje é parte do plano diretor estratégico em relação ao meio ambiente foi elaborado e aos poucos foi se consolidando. Eu quero destacar apenas que hoje eu faço parte e milito no grupo de pessoas com deficiência, e faço isso há muitos anos, e estou colocando contribuições lá no site relacionado ao melhoramento da vida e atividade de vida e mobilidade de pessoas com deficiência, principalmente em relação a calçadas, e aproveito a oportunidade para destacar o que o Mário muito bem colocou, porque pessoas com deficiência não têm a mesma mobilidade que uma pessoa sem deficiência. Vocês sabem, acompanho com toda certeza e razão a vida de um cadeirante, de um deficiente visual, deficiente auditivo, né? E a maioria delas vivendo em condições muito precárias nas regiões de periferia, na aba das cidades, principalmente na região da Billings, da Guarapiranga, onde tem muita associação de pessoas com deficiência e sofrem com a qualidade da água, que é captada ali, tratada em outras regiões da cidade, depois retorna a custos até proibitivos. Então, eu destaco o que o Mário muito bem colocou, principalmente em relação à regulamentação destas áreas, áreas conglomerados, né, habitacionais, assentadas sobre áreas de manancial, que deverão ser regularizadas através do PL 571 de 19, que é uma espécie de anistia rural, onde muitas dessas áreas de INCRA serão transformadas em áreas de IPTU, né? São áreas rurais em área urbana, mas dentro do conglomerado urbano da cidade. E, por certo, se urbanizados, estes conglomerados, né, se melhor urbanizados, eles deverão atender obrigatoriamente à legislação ambiental em vigor, né, que trabalha principalmente a recarga do lençol freático com a disposição de a água usada
em água de qualidade, né? Então, com toda razão, tem muito a se comentar nessa questão dos artigos relacionados ao meio ambiente dentro do PDE. Não vou me alongar mais, é só para dar um alô para vocês, mas vou ficar atento também ao restante da reunião para contribuir mais adiante, que tem outros artigos que eu gostaria até de destacar, mas dou espaço a outros colegas se manifestarem também. Obrigado. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação, contribuição aqui conosco. Passo a palavra para o Jorge. Jorge, a palavra está contigo. Jorge, nos ouve? Bom, pessoal, acho que o Jorge teve algum probleminha aqui, talvez com áudio, algum probleminha. Eu vou seguir aqui passando a palavra, mas antes, eu volto mais uma vez a frisar aqui, para que vocês continuem erguendo a mãozinha aqui, que nós vamos chamando para a participação, porque é muito importante a contribuição de vocês nesse momento, tá bom? Eu vou dando sequência aqui, então. Chamo o Ramos José Carvalho. Ramos, a palavra está contigo. Olá, boa tarde a todos. Eu queria centrar nos 7 princípios, né, colocados, e de falar de um instrumento, né, que ainda no Brasil nós não utilizamos, é um instrumento urbanístico importante, que são os parques de inundação, né, já utilizados na Ásia, e na América do Sul nós temos somente no Chile, e um excelente projeto que está em andamento em Camboriú, Santa Catarina. Eu falo especificamente da nossa região, né, que sofre de enchentes e alagamentos. Recentemente, na administração Bruno Covas, construímos aqui o piscinão, né, que na verdade ele faz uma contribuição direta para o Córrego da Paciência, mas ele não tem instrumento de proteção junto ao rio Cabuçu, né? Para vocês terem noção, o rio nasce na Serra da Cantareira e deságua aqui junto ao Parque São Jorge, assim, próximo do Corinthians. E temos uma área específica e que é de fundo de vale, né? Está protegida dentro dos princípios, principalmente um dos princípios, ampliar, requalificar os espaços públicos, áreas verdes permeáveis e de passagem. Um parque de inundação, a gente já até apresentou no caso municipal e no caso regional aqui de Vila Maria, a possibilidade da instalação desse parque de inundação, e ele, durante o período, nós, logicamente, todos vão ter essa ciência, no período de seca e de grandes, menores chuvas, ele funciona como um parque de cultura, de paisagem, inclusive de combate à ilha de calor que temos aqui na região, mediante a produção de duas grandes rodovias, né, que é Fernão Dias e Dutra, e também com a grande rodovia aérea que é Cumbica. E assim, todas as nossas regiões aqui, que compreendem as duas grandes subprefeituras, que é Vila Maria e Jaçanã, a gente recebe não só a poluição, mas também, no período de grandes chuvas, e El Ninho vai chegar aqui no próximo verão, as grandes preocupações de enchente na nossa região. E aí sim, destacando que o parque de inundação pode também compor como um instrumento sustentável, de baixo custo, e que se qualifica como um instrumento de utilização urbanística e que trará benefícios para a nossa região. Então, essa é uma contribuição e que está aqui explícita nos princípios, e além de prestar serviços ambientais e toda essa construção de benefícios que a gente possa receber aqui na região também. Parabéns ao trabalho, e certamente a gente vai conviver com as críticas e também vamos ter que fazê-las para que a gente possa qualificar esse plano da melhor maneira possível. Boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ramos, pela sua contribuição aqui conosco. Eu sigo a palavra, então, para a Fernanda Borges. Fernanda, a palavra está contigo. Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui participando com vocês nessa revisão do plano diretor. Eu, como eu já falei anteriormente, eu sou moradora aqui da Pompeia, então eu estou num bairro relativamente privilegiado, né? E eu vou trazer aqui um pouquinho a questão da gestão de resíduos sólidos, né? Eu estou numa região onde existe a coleta seletiva, né?
porém eu avalio que aqui no bairro os moradores, eles ainda não são devidamente conscientizados, né, da importância desse tipo de coleta, né, para contribuir com o meio ambiente. Então, eu acho que faltam campanhas, né, de conscientização da população e, junto a isso, de uma expansão dessas coletas seletivas pelos bairros de São Paulo, né? Muitas das pessoas que eu conheço, né, que moram nos mais variados bairros por São Paulo, são pessoas que não têm a coleta seletiva da prefeitura na porta de casa, né? Lembro-me que, uma época, a cidade estava cheia de coletores de lixos recicláveis e eles sumiram, já não lembro em que gestão que foi que isso aconteceu. Então, eu acho que a Prefeitura de São Paulo precisava se preocupar um pouco mais com essa questão, né, do reciclável, mesmo porque fazendo as cooperativas de reciclagem vai acabar também impactando na geração de emprego para as pessoas, né? E aí eu tenho um exemplo aqui para dar do meu bairro, uma rua de menos de 2 quilômetros de extensão, que possui pontos viciados de descarte de entulho, né? E aí eu fico aqui, né, pensando no que seria possível a prefeitura fazer, né? Porque colocar a placa lá que vai multar e etc e tal não adianta, né? Porque não existe uma fiscalização, não existe uma câmera filmando para poder deflagrar quem é que está fazendo esse descarte indevido, né? E então, assim, que outra ação poderia ser feita que pudesse, de repente, assim, despiorar, vou usar essa palavra, né, que nem existe, esse descarte, porque eles vão acumulando lixo na calçada, a calçada vai invadindo a rua, né? Os carros muitas vezes não conseguem passar porque aumenta muito o volume de lixo, né? Então, uma sugestão seria que fossem colocadas caçambas, que a prefeitura tivesse caçambas nesses pontos viciados de descarte, para que essas caçambas pelo menos ocupem uma vaga de carro na rua, mas que elas conseguem concentrar o lixo ali dentro, limitado, e facilita depois a remoção do cata-entulho, que passa e não tem que ficar pegando lixo por lixo para pôr dentro de um caminhão. Então, eu pensei nessa sugestão, tá? E, bom, acho que era isso que eu queria falar a respeito dessa coleta seletiva e que precisa ser incentivada na nossa cidade, porque a geração de lixo é enorme, e quando tem o dia de coleta seletiva, é impressionante como a gente vê que o maior volume é no dia de coleta seletiva e não no dia de lixo orgânico. É isso. Obrigado, Fernanda, pela sua contribuição. Vamos seguir aqui, então. Passo a palavra para Amanda Souza. Amanda, a palavra está contigo. Olá, boa tarde. Meu nome é Amanda. Eu sou representante do COFIP ABC, junto com o Francisco, que também está aqui com a gente. Essa é a nossa segunda reunião, né? A gente participou na semana passada da reunião de habitação e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o espaço e a apresentação. Nessa questão do meio ambiente, eu gostaria de saber se há um relatório atualizado que indique por distrito o total de áreas verdes por habitante e se vocês vão levar isso em consideração para eventualmente fazer novas demarcações de áreas verdes, de parques municipais e ZEPANs, a partir principalmente dos mapas, né? É isso. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, nós que agradecemos. Pessoal, mais uma vez eu vou reiterar aqui e pedir para que vocês participem. Essa reunião é de fundamental a importância da participação de vocês, tá? Continue levantando a mãozinha virtual para que nós vamos passando aí a palavra a vocês, tá bom? Seguindo, eu chamo Fernanda Correia. Fernanda, a palavra está contigo. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou Fernanda Correia Larran, sou representante do Sinaenco, né? E gostaria de também, mais uma pergunta, né? Na mesma linha do que a Amanda acabou de fazer,
quanto à questão das áreas verdes prioritárias, eu acho que o tema meio ambiente ele tem muito a ver com a questão da habitação também, né? E, portanto, nós temos muitas alterações em relação à parte de esgoto, né, em função do novo marco de saneamento, e vai ter grandes alterações na cidade, seja pelo sistema, sobre todo o programa que está sendo feito no Pinheiros, ou todas as outras demandas que vão ser resolvidas, eu entendo, de saneamento na cidade de São Paulo, frente ao que os colegas já falaram, na questão dos mananciais, né, nas áreas de ocupação irregulares, que precisam ser resolvidas, e também porque esse ano, né, a Prefeitura de São Paulo tem que aprovar um novo plano municipal de resíduos sólidos, né, e isso vai com certeza impactar na concessão de lixo da cidade. Acho que tudo isso, né, tem um rebatimento sobre a infraestrutura urbana existente na cidade, né, e como reordenar a ocupação da cidade, ou seja, eu entendo, né, que para isso será necessário rever o zoneamento atual da cidade, mas isso é uma pergunta, né, se de fato está sendo pensado, porque entendo que seja para coleta seja questão de saneamento, seja, né, água e esgoto, quero dizer, e a questão de resíduos sólidos, isso tem um impacto direto no zoneamento, né, da cidade. E aí minha pergunta é se de fato isso vai ser feito na revisão desse plano diretor. Obrigada. Obrigado, Fernanda, pela sua contribuição. Lembrando a todos vocês que todas as contribuições e principalmente as perguntas serão sistematizadas e respondidas posteriormente para vocês, tá ok? Mais uma vez aqui eu abro espaço para quem queira participar. Por favor, levante a mãozinha virtual. O espaço é de vocês. Bom, não tendo mais ninguém aqui que eu gostaria de... Opa! Mário, por gentileza. Mário Fontes, a palavra está contigo. Obrigado. Vou aproveitar aqui, então, o espaço para retomar esse assunto que eu já abordei inicialmente. Eu comecei tão rápido que acho que não tive tempo nem de me apresentar. O meu nome é Mário Fontes, eu sou engenheiro agrônomo e sou o diretor da Associação Nossa Guarapiranga, né? Então, a questão que a gente enfrenta é que hoje a lei de uso e ocupação do solo, que está sendo revista, né, exatamente enfim, através desse instrumento virtual, né, na lei o assunto é maravilhoso, né? Enfim, está lá contemplado, como aliás foi no início da apresentação, todos os detalhes, tudo que interfere e tudo mais, área para preservação ambiental e tudo mais. E o que a gente vê, além das leis municipais, a gente tem as leis de preservação ambiental em geral, né? Então, qualquer atividade formal, ela é praticamente proibida no entorno da Guarapiranga. Ao criar essas restrições, e eu chego a acreditar que isso é feito de propósito, quer dizer, você não pode fazer nada, e na medida em que você não pode fazer nada, quem vive à margem da lei pode fazer tudo. Então, o que nós temos visto no passado recente é que essas leis não têm conseguido proteger os mananciais da cidade de São Paulo, né? Porque o sistema Cantareira, ele está fora da cidade de São Paulo. Então, né, a gente aqui não vai legislar ou vai influir nas questões que afetam o sistema Cantareira. Mas o sistema Guarapiranga, que é a represa Billings e a Guarapiranga, eles estão dentro da cidade. Então, nesse sim, eu acredito, o município pode interferir diretamente. E o resultado que a gente vê da política que tem sido implementada ao longo dos últimos anos é que ela tem sido inútil, né, para conter essa tomada, né, da área de mananciais por ocupações irregulares, né, e volto àquela questão do saneamento, quer dizer, é preciso então modificar a lei, que vai em outra instância, é uma lei estadual, né, que proíbe a nossa empresa, a Sabesp, né, de fazer infraestruturas de saneamento nessas áreas ocupadas, porque senão nós não vamos resolver o problema, né? Eu convido a todos a visitarem o site da guarapiranga.org, né? Temos lá os laudos recentes das análises que foram feitas na água, sobre a qualidade da água do sistema Guarapiranga, e a água é péssima, né? E é essa água que hoje praticamente abastece a metade da cidade de São Paulo.
Então, eu vejo, né, que entre a lei, o que é concebido, e o que de fato ocorre em função da lei, há uma distância diametral. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e essa contribuição e permaneço aqui à disposição. Obrigado, Mário, mais uma vez pela sua contribuição. Pessoal, antes de eu passar a palavra para o próximo participante, eu friso mais uma vez para que vocês registrem a presença de vocês no chat. E o chat, mais uma vez, eu informo que ele não está disponível para contribuições, tá? Todas as contribuições que não forem feitas aqui, elas podem ser feitas por meio dos nossos canais digitais, que é o Participe Mais e a Filipeta Digital, ok? Seguindo, eu passo a palavra para o Marcos Holtz. Marcos, por gentileza, a palavra é sua. Ok, obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim, Marcos. Eu sou Marcos. Obrigado, eu sou Marcos, eu sou arquiteto, sou vice-presidente de atividades técnicas da Proacústica. Tive a oportunidade, José Armênio, lá naquela questão do minhocão, né, José Armênio? A gente fez lá aquela pedalada no minhocão. e agora eu queria... Já vim na sessão pública do dia 10, e aqui, voltando aqui na questão do meio ambiente, para falar da poluição sonora, né? Ela faz parte aqui da questão do meio ambiente, e a Proacústica pretende, de novamente, fazer o link com o mapa de ruído, porque hoje a legislação de ruído ela é aplicada diretamente através do uso e ocupação do solo, e isso traz uma série de dificuldades, porque o uso e ocupação do solo é muito mais complexo, tem outras questões além da acústica, então você tem muitas deformações na maneira que o ruído é avaliado aí na cidade de São Paulo. Então, a gente vai fazer uma proposta, a gente vai colocar no Participe Mais, uma proposta de como se faz nos países que já têm um gerenciamento de ruídos, você tem um mapa especial que tem zonas de capacidade acústica, né, objetivos de qualidade acústica, que são muito maiores do que a questão do zonamento, que realmente tem que ser mais detalhada. As zonas acústicas, em geral, elas são maiores, porque você não consegue ter um vizinho de um muro com um limite determinado e do outro lado um limite muito diferente, porque está todo mundo no mesmo espaço. Então, a gente vai fazer essa contribuição aí no Participe Mais e estamos à disposição para qualquer questão relacionada à questão da poluição sonora na cidade. Obrigado, gente. Obrigado, Marcos. Da Proacústica, né? Não sei se eu falei que era da Proacústica. Falou sim. Obrigado, Marcos. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu vou seguindo aqui, passando a palavra para o Antônio. Antônio, a palavra está contigo. Fica à vontade, 3 minutos. Antônio, nos ouve? Antônio? Sim, sim. Por favor, a palavra está contigo. Fica à vontade. Boa tarde. Não, o Marcos Fontes colocou uma coisa aí, Guarapiranga, com a experiência dele lá, que eu queria levar. Este é o dilema da área ambiental em São Paulo. Se fazem leis restritivas tão grandes que incentiva o loteamento irregular, em vez de incentivar o loteamento regular, em vez de incentivar as construções, correto? E esse tipo de coisa, o símbolo é o Guarapiranga. Se restringe tanto que não consegue. Vindo para outra macrozona, eu diria a você o seguinte, que as EPANs também estão hoje, e os parques delineados no anexo 7, estão no perde-perde. O que é o perde-perde? Nem a gente tem acesso a parque, e o dono do terreno também não pode fazer nada no terreno. Então, nós temos que pensar aqui que restrição demais nunca vai proteger nada. Então, o cidadão acaba não se beneficiando das boas intenções das leis. Então, nós temos que pensar nesse plano diretor, vocês são especialistas, para permitir que se construa nas EPANs, a taxa de ocupação é 10%, sobe para 15%, a limite gabarito 10%, isso é um absurdo, isso é restringir a propriedade. Põe 28%, você tem um coeficiente 0,1, põe um coeficiente 1. Então, o que é que vai acontecer com tudo isso? Nós incentivaremos as EPANs serem mais bem cuidadas, porque a tendência vai ser invasão em tudo. O proprietário, para não ser prejudicado, ele vai
deixar lá invadirem, até, se possível, informalmente aliado com o invasor que for fazer o loteamento irregular. Então, os parques, a mesma coisa. Muitas vezes se quer preservar uma parte do terreno e doar outra, como era no início a proposta no Parque Augusta. No fim, se gastou uma fortuna no Parque Augusta, uma coisa que as consultoras tinham proposto, uma coisa muito mais racional para a cidade. Então, é essa a minha contribuição. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado pela sua contribuição. Seguindo, vamos passar a palavra aqui novamente para Ramos José. Ramos, a palavra está contigo, 3 minutos, fique à vontade. Ok, Sandro, obrigado. A próxima contribuição aqui da nossa região norte, né? Se comentou aqui nos princípios, nas questões nessa fala do arquiteto, os impactos de vizinhança, né, com os municípios que estão na nossa borda aqui. Especialmente eu estou comentando de Guarulhos. E como foi citado Ilha de Calor, né, então, dentro dos princípios, eu percebi que nós estamos mais focados em arborização e segurança hídrica. E a arborização, é lógico, ela tem um pouco dessa lateralidade, né, com a questão de poluição ambiental. Para vocês que estão nos ouvindo ter uma ideia, moramos num espaço fechado de 400 mil pessoas, para 23 quilômetros, e recebemos uma carga diária, né, desculpa aqui o latido agora, recebemos uma carga diária de poluição, né, de monóxido e de outros elementos químicos suspensos, de rodovia Dutra, Fernão Dias e a rodovia aérea agora, né? Com a pandemia, a gente observava que com o menor volume da aviação, que o ar tinha até melhorado bastante. Agora retomamos a aviação novamente, com 500 voos, dias de Cumbica, né? Então, juntando todas essas questões, né, a gente sofre esse impacto, e nos princípios aqui eu observei que a gente não consta, assim como o colega falou da questão de poluição sonora, a gente recebe aqui fortemente essa poluição por elementos suspensos e monóxido, etc., e do qual foi realizado até um estudo em 2016 da Faculdade de Medicina de São Paulo, através do Departamento de Poluição, onde encontramos aqui com níveis assim extremamente agressivos à saúde das crianças, né? É comum agora, com a baixa umidade, a gente encontrar nas UBSs, que são poucas aqui na região, né? Infelizmente, crianças embaixo de inaladores, né? Então, assim sofrem os idosos, né? Ainda com a pandemia, com todas essas questões, o volume é extremamente alto, né? E a gente vai trabalhar muito forte com vocês nessa questão, porque realmente é um espaço da região de São Paulo, eu não sei como é Congonhas, mas enfim, no nosso lado aqui realmente é extremamente agressivo para a saúde ambiental e de segurança das nossas famílias, né, que são 400 mil pessoas dentro de um espaço de 23 quilômetros, aqui nessa região de Jaçanã, Vila Sabrina, do Chaves, Vila Maria, mais pela Vila Maria Alta. Então, essa também seria uma coisa que a gente vai colocar dentro do espaço de meio ambiente, além do parque de inundação, para que a gente possa mensurar nesse plano diretor agora revigorado. Obrigado, Sandro. Obrigado, Ramos, pela sua contribuição. Finalizando, eu passo a palavra aqui para Luiz Bosio. Luiz, a palavra está contigo, 3 minutos, fique à vontade. Pessoal, para corroborar com as manifestações de todos os colegas, principalmente em relação à implantação e gerenciamento da legislação, mas destacando o Mário Antônio Ramos agora, que colocaram muito bem da impossibilidade do cumprimento da legislação em vigor por conta daqueles que necessitam viver melhor, têm o desejo democrático, né, de viver melhor, viver em bem-estar, mas que não cumprem adequadamente aquilo que a legislação estabelece como regra, como norma, exatamente porque é muito punitivo. Eu destaco que uma delas, relacionada à arborização em ambientes privados, né? Se houver uma denúncia do corte de uma árvore no pátio de uma casa, a multa é de R$10 mil. Ora,
Se a pessoa já tem uma dificuldade em viver, principalmente na região de abas e fronteiras, né, com outros municípios na cidade, já tem uma dificuldade de viver e poda ou corta uma árvore no seu pátio, imediatamente, se houver uma denúncia, a multa é de R$10.000. Ela não vai pagar, isso só carrega o chamado orçamento fantasma da prefeitura, né, que é aquele acúmulo de contas, de multas não pagas, não liquidadas e que só aumentam com base numa legislação dificilmente de ser cumprida, né? E eu reparo que o que nós estamos aqui apresentando como contribuição e destacando como problemas na cidade é o mesmo de outras épocas da administração pública, onde a impossibilidade, às vezes, né, no cumprimento da legislação, ainda que democrático, né, ela se estabelece contra o melhoramento de vida daqueles que contribuem para com o melhoramento da cidade. Então, eu não sei, alguma coisa precisa ser feita. Eu sei que esse plano, agora, de uma forma muito mais dinâmica, ele se apresenta por interesse daqueles, como nós estamos aqui hoje dialogando, e em outras ocasiões, em outras reuniões virtuais, né, em função da pandemia, ele se apresenta de uma maneira, na minha visão, muito mais democrática e produtiva, e proativa até. Porque quando das reuniões aconteciam as reuniões na Câmara Municipal e nos auditórios de subprefeituras, na época das prefeituras regionais, o debate era intenso e, normalmente, ali se perdia um tempo enorme para decidir sobre qualquer coisa que a prefeitura depois, através dos técnicos, entendiam que era o adequado para que a legislação da cidade se complementasse junto com o melhoramento de vida das pessoas. Então, eu destaco isso, principalmente as 3 últimas falas, né? E vou apresentar também contribuições nesse sentido lá nas telas, para que o olhar seja muito mais proativo na vida do paulistano. 1.518 quilômetros quadrados Luiz. É isso só. Tá ok, Caiu Luiz. a linha aqui? Já caiu um pouquinho, mas... Obrigado. Imagina, nós que agradecemos a sua contribuição. Já. Anteriormente eu disse que estaremos finalizando com o Luiz, mas nós temos mais 2 pessoas que levantaram a mãozinha, então vamos, né, passar a palavra para que possam fazer as suas contribuições. Beatriz, por gentileza, a palavra está contigo. Boa tarde a todos. Aqui é a Beatriz da Associação Comercial de São Paulo, Conselho de Política Urbana. A gente queria ressaltar sobre esse tema do meio ambiente, fazendo um rápido panorama do país, né, da situação do Brasil. A gente sabe que apenas 40% do esgoto do país é tratado, né? E 85% dos rios que a gente tem monitorados hoje não apresentam boa qualidade da água, como os colegas bem comentaram. Atrelado a isso, e a recente advento da pandemia, as condições sanitárias que a gente se encontra, a gente sabe também que mais de 70% das doenças que geram internações graves são originadas de contato com água em condições impróprias. Então, acho que a gente apresenta, sim, avanços no plano com relação aos anteriores, nesse quesito de monitoramento, de todos os planos que foram elaborados, enfim, desde 2014 e tudo mais, mas a gente tem aquela velha máxima de São Paulo, né, que é um excesso de planos e uma ausência de ações eficazes, né? Queria corroborar também com o que os colegas falaram, que a cidade não pode ser resultado de um arcabouço jurídico, né? Então, nessa linha ambiental, a gente tem um excesso de regramentos, leis que se sobrepõem, muitas vezes conflitam entre si, na esfera federal, estadual e municipal, e ressaltar que a gente precisa focar nessa questão do aumento de área verde por habitante, né? Alguns colegas questionaram isso, a gente não tem os dados atualizados no diagnóstico do PDE, mas o professor Ivan Carlos Maglio, no Jornal da USP de junho de 2021,
ele aponta como média de área verde por habitante, excetuando, né, as reservas da Cantareira e da Serra do Mar, uma média de 5 metros quadrados por pessoa, tá? Quando a OMS indica para a gente que a quantidade mínima seria em torno de 12 e a ideal em torno de 36 metros quadrados de área verde por habitante. Então, nesse sentido, acho que a gente precisa sim se preocupar com o aumento e medição da qualidade do ar, ampliação substancial de cobertura vegetal, e aí eu estou me referindo a árvores, a maciços mais significativos, tá? Não a jardins de chuva, etc. E se ater à simplificação dos processos de licenciamento. Eu queria deixar essas contribuições e como sugestão também, olhar um pouquinho para os planos de zonas verdes do que foi feito em Medellín, na Cidade do México, que são cidades com problemas em escalas parecidas com os nossos e que foram capazes de incrementar esses aspectos e melhorar a qualidade de vida da população nesse sentido. E, por último, queria dizer apenas que nós temos técnicos muito capacitados sob esse ponto de vista na prefeitura, só que a gestão pública ela vem um pouco sucateada nesse sentido. Então, é necessário também dar subsídio, dar suporte para que os técnicos façam um bom trabalho de normatização nessa parte de drenagem e permeabilidade e que o município implemente o orçamento participativo para que os recursos sejam destinados para esses fins. Aqui fazendo uma crítica rápida a todos os gastos que derivaram dos recursos do Fundo Urb, por exemplo, na reforma do Parque do Anhangabaú, em detrimento da implementação dos parques lineares, da ampliação de áreas verdes na cidade. Obrigada. Obrigado, Beatriz, pela sua contribuição. Seguindo, eu passo a palavra para Guilherme Alves. Guilherme, a palavra está contigo, 3 minutos. Muito obrigado, desculpe o atraso, problema de conexão. Eu sou Guilherme Rodrigues Alves, do Alto da Boa Vista, e aqui é uma região considerada muito verde, né, pela cidade, faz serviço ambiental para a cidade. E desculpe se eu não participei, não ouvi comentários anteriores, mas com a nova agenda dos impactos climáticos na cidade, é super importante destacar o reconhecimento de áreas verdes, desde praça, parque, rua ou mesmo imóveis, na atenção, proteção e reconhecimento desse serviço ambiental que eles promovem. Aqui no Alto da Boa Vista, a gente está vendo o quão rápido, mesmo sendo uma área de proteção, se acha subterfúgios dentro da própria lei para que, pouco a pouco, as árvores sejam cortadas, seja em rua, seja em residência, e isso vai minando o nosso verde, ao contrário do que a gente precisa, que é justamente promover não só a proteção numa área como a nossa, mas o desenvolvimento de outras áreas e outros lugares da cidade que precisam ser incentivados em relação à captação, à parte de temperatura, controle de temperatura. Então, eu acredito que seja super importante a gente ter um formato que incentive ter verde, e não ao contrário. Obrigado. Obrigado, Guilherme, pela sua contribuição. Passo a palavra aqui para a Fernanda. Fernanda, 3 minutos para suas contribuições. Eu acho que eu vou pegar gancho aí no que o Guilherme disse, né, que eu acho que uma dúvida também e uma proposição, né, eu queria entender como que o plano diretor vai rebater o plano de ação climática feito pelo município territorialmente, né, eu acho que isso é muito importante para que a gente tenha a preservação das áreas verdes que a gente tem e recuperação de outras, né, e que nesse contexto a gente tenha um sistema de áreas verdes integrado, estruturado, com proteção das áreas e com uso público disso pelas pessoas, porque sem uso público dificilmente nós teremos proteção, né? Então, acho que é uma pergunta de como o plano diretor vai abarcar o plano de ação climática e uma sugestão de que isso seja feito e nessa vertente de revisão, que isso seja priorizado frente às revisões que precisam ser feitas e seja um dos eixos prioritários de revisão. Obrigado, Fernanda, pela sua contribuição.
Pessoal, só lembrando vocês, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de se informar a respeito, que nós vamos ter as reuniões temáticas abertas para a revisão do PDE, que começa a partir do próximo dia 27 de setembro, tá? Então participem mais uma vez, contribuam, que é super importante a participação e a contribuição de vocês, tá ok? Bom, nesse momento eu vou passar para considerações finais para o nosso técnico de Plan Urb, Fernando Gasperini. Fernando, a palavra está contigo. Bom, primeiro eu agradeço a todos pelas contribuições. A gente não tem, nesse momento, muitas respostas para vocês. É um momento mais de escuta, né, das contribuições e recepção dessas contribuições, tanto aqui quanto nas demais plataformas. Nós faremos posteriormente toda uma classificação, né, uma sistematização dessas contribuições de acordo com os diversos temas, e depois será feita uma devolutiva posterior, né. Em linhas gerais, a revisão do plano diretor, ela considera essas necessárias atualizações, que algumas foram debatidas aqui, em relação aos seus elementos, aos seus anexos, e em relação também àquilo que for necessário em relação aos planos setoriais. Então, no âmbito dessa revisão, ela é ampla e ela pode abarcar alguns desses temas que foram colocados por vocês. Então, eu agradeço novamente a participação de todos e desejo uma boa tarde a todos. Em nome da Prefeitura Municipal de São Paulo e da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, agradeço a participação e a contribuição de todos os presentes. Tenham todos uma ótima tarde. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Valeu, boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigado, Obrigado. Obrigada, boa tarde.